Olá pessoal, muito boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai estar aí vendo esta live, ou seja, esse vídeo, né, que estamos fazendo. Nós estamos aqui com uma palavra de Deus para o teu coração, para a sua vida, e dentre muitos temas, dentre muitos assuntos bíblicos que a gente tem para expor, nós temos aqui um tema bastante sugestivo, um tema talvez um pouco falado, quem sabe um pouco questionado por alguns pregadores, mas nós temos aqui um tema, a atuação do Espírito Santo na história. A atuação do Espírito Santo na história é desde a criação até o dia do Pentecoste ou até o arrebatamento da igreja da terra. Em poucos minutos, queremos fazer um vídeo curto, nós vemos aqui vários pontos a respeito da atuação do Espírito Santo na história. Nós temos aqui no capítulo 1 e 2 de Gênesis, onde diz assim, né, que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já estava ali, se movendo sobre a face das águas. Nesse texto bíblico, né, fica bem demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação, quando a terra era vazia e não tinha ali forma nenhuma, né? Ali estava o Espírito de Deus atuando, se movendo. Em certo sentido, nós também somos terra, porque fomos tirados do pó. E nós encontramos aqui, né, antes de Cristo entrar na nossa vida, nós éramos também sem forma e vazia. Eram pessoas pecadoras, pessoas que viviam fazendo tudo aquilo que não prestava, porque nós éramos pessoas que atuavam segundo a nossa carne, segundo a nossa própria vontade. E a gente não tinha o Espírito Santo para nos orientar, para nos dar temor, né, para nos consolar, para nos ensinar, que são uma das missões do Espírito Santo na vida da pessoa, né? Então nós encontramos que antes nós também éramos sem forma e vazio, porque nós éramos pó, terra, né? Viemos de lá, viemos do pó. Mas depois que o Espírito Santo entrou na nossa vida, ele nos deu uma nova diretriz. Ele nos mostrou o caminho. E por isso ele atuou na nossa vida dessa forma. E nós encontramos aqui já num primeiro ponto, quando diz a atuação do Espírito Santo da criação até Cristo. Da criação até Cristo. Da criação de Cristo, o Espírito Santo atuou através dos homens, né? Que Deus o levantava para liderar o seu povo, através dos sacerdotes, dos juízes, dos profetas, reis. E nesse período o Espírito Santo de Deus se manifestava de forma esporádica, né? Capacitando as pessoas para guiar, exortar, liderar o seu povo. Mas de forma esporádica. Ele atuava, depois voltava, né? Pessoas pensam que o Espírito Santo é simplesmente uma energia, algo assim. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, né? Então nós encontramos aí ele atuando desde a atuação do Espírito Santo, desde a criação até Cristo. Então ele atua dessa forma, né? Num outro pontinho que nós encontramos ele habilitando José, o José do Egito, né? Para administrar todo o Egito. Quando José se tornou o governador do Egito, ele precisava do Espírito Santo para orientar ele, né? Um homem capaz, um homem que interpretou sonhos do faraó, um homem que contou tudo o que precisava ser feito no Egito, só podia estar cheio do Espírito Santo também, né? Através da missão ou da orientação do Espírito Santo. Isso está em Gênesis 41, versos 38 e 39. E nós encontramos aí também ele habilitando os engenheiros da construção do tabernáculo. Isso está em Êxodo, capítulo 31, verso 1 e 2. Nós encontramos também ele atuando na vida dos homens, né, para orientar os homens como que eles deveriam fazer o tabernáculo da forma certinha, como é que Deus queria, porque Deus deu a ordem a Moisés, já pelo Espírito Santo. Moisés, com toda a sabedoria que o Espírito Santo lhe deu, é claro que ele orientou então os engenheiros para que a construção do tabernáculo saísse da forma que Deus queria que saísse.
né? Nós vemos também capacitando Moisés e seus auxiliares, né? Na condução da congregação de Israel. Está em Número, capítulo 11, verso 24 e 29, livro de Números, né? É um dos livros do Pentateuco. Encontramos então ali o Espírito Santo ajudando, capacitando esses homens, né? Depois ele capacitando Josué na sucessão de Moisés para liderar o seu povo. Está em Número 27, verso 18, né? E depois Deuteronômio 34 e 9. Ele capacitando esse jovem guerreiro, porque ele já foi o sucessor de Moisés, né? Moisés já havia morrido, e ele precisava então da missão do Espírito Santo, da força do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo para poder conduzir esse povo até a terra prometida. E nós encontramos agora a capacitação também dos juízes, né, de Israel, como está em Juízes 3, verso 10, capítulo 6, 34, e outros versículos aqui, né? Capacitando os reis de Israel também, o primeiro como foi o Saul, né, o rei Saul, e ali ele teve também o Espírito Santo atuando na vida dele, porque ele precisava, né, que o Espírito Santo estivesse lhe orientando, para que ele pudesse, então, conduzir o povo como rei, né, exercer aí o seu reinado de uma forma bem abençoada por Deus. Encontramos também, agora, capacitando os profetas de Israel. Todos os profetas eram capacitados pelo Espírito Santo. Muito bem, esse vídeo vai ficar curtinho, somente até aqui, não quero alongar ele. Nós só fizemos aqui a atuação do Espírito Santo na criação até Cristo. Nós temos também, para um outro vídeo que vamos fazer, a atuação do Espírito Santo de Cristo até Pentecoste. Aí nós vamos falar um pouquinho também sobre a atuação dele, né, do Espírito Santo. E depois vemos também o último ponto, um outro pontinho que diz a atuação do Espírito Santo do Pentecoste até o arrebatamento. Temos ainda 3 vídeos para fazer dentro desse tema sobre a atuação do Espírito Santo no decorrer da história. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe tudo o que os afazeres que você tem para fazer, tudo aquilo que você tem nas suas mãos para desempenhar, seja na área profissional, seja na área espiritual. Deus abençoe você!